O Viver Ciência está de volta e hoje com a participação do professor Revalino Antônio e da pesquisadora Patrícia Santiago. Vamos saber quais são as aplicações da pesquisa chamada Trabalho, Sociedade e Proteção Social no Brasil, lembrando que esse estudo é realizado pela Faculdade de Ciências Sociais da UFG. O Ministério do Trabalho e Emprego disponibiliza alguns programas de assistência, que servem de suporte para a classe. Através do Ministério do Trabalho, nós temos os vários setores de atuação. Nós temos a área da auditoria fiscal do trabalho, temos a área de seguro-desemprego, de emissão de carteira e também a área de RAIS, abono, vários benefícios que nós atendemos aqui no Ministério do Trabalho. Através dos programas, existem vários grupos que dão apoio ao assistencialismo no Brasil. Os principais são Direito Trabalhista, Segurança e Saúde no Trabalho, que atua na prevenção de acidentes, trabalho escravo nas áreas rurais, inserção do trabalhador com deficiência física e qualificação da juventude. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego em Goiás indicam algumas prioridades na fiscalização, como trabalho infantil e escravo. Mas em relação a riscos no ambiente de trabalho, os profissionais da construção civil ocupam o primeiro lugar. Uma pessoa sai de casa para o trabalho. Chega no trabalho, acontece um acidente, ele perde a vida. Imagina o que isso significa para uma família. Isso não tem multa que compensa isso. Então a gente tem que preocupar em evitar. Fazer a fiscalização somente, eu diria para você que até não é muito difícil. Mas acontece que fazer a fiscalização, como também na política em geral, aí, na administração em geral, somente combater um crime não é o mais difícil. O mais difícil é conscientizar, é buscar sensibilização para evitar que aconteça, tanto na sociedade aconteça os crimes, como no mundo do trabalho que aconteça as ilegalidades, que aconteça as falhas. A Constituição brasileira se baseia na consolidação das leis do trabalho. A CLT regulamenta as regras que todos os segmentos profissionais devem usar para garantir os direitos trabalhistas. Quanto aos acidentes, existe uma relação direta com a jornada de trabalho. Muitas vezes, o excesso de jornada, aí o Ministério vai lá e multa, as pessoas falam, mas o Ministério não está deixando as pessoas trabalhar. Mas muitos dos acidentes já aconteceram porque a pessoa vai ficando tão cansada, que ele pega e perde a concentração e tem um descuido e acontece o acidente. Vamos continuar então com a nossa discussão aqui. Professor, essa quantidade de programas sociais que o Brasil tem, essa quantidade indica que o Brasil é um país que garante, que assegura os direitos do trabalhador? Não. Essa quantidade assegura apenas que o cidadão recebe, digamos, benefícios do Estado, mas não direitos. Na medida em que você tem assistência social e não proteção social, você desloca a discussão do campo dos direitos sociais. Só te interromper, professor, seria uma questão de distinguir o que é a longo prazo e o que é imediato? Uma bolsa, por exemplo, que resolve o problema do mês, mas não é um direito que assegura a permanência, a constância desse valor. Digamos que quando você coloca as questões no campo da assistência, e não no campo do direito, né, você garante benefício e não garante um reconhecimento de aquilo tem que ser permanente. Então, quando você está no caso da assistência social, por exemplo, o Bolsa Família é um programa importante, sem dúvida alguma, para a sociedade brasileira hoje. As pesquisas hoje mostram isso com muita clareza, mas ele é um programa que está no campo da assistência. Ele é uma política social voltada para dirimir problemas sociais emergenciais, digamos assim. Muito embora esses problemas emergenciais tendem a permanecer por longo tempo, e daí o programa está há tanto tempo em foco. Por outro lado, quando nós pegamos os direitos sociais, a proteção social mesmo, ele já vem inserido dentro, digamos assim, de um pacote que é garantido a partir da inserção no trabalho. Quando nós falamos sobre férias, 13º, descanso semanal remunerado, seguro-desemprego, tudo isto consta enquanto direitos sociais. Quando você pensa o acesso à saúde, o acesso à educação pública, você está pensando enquanto direitos sociais. O cidadão brasileiro, ele tem essa dificuldade de distinguir
o que resolve a longo prazo um planejamento social, que seria a seguridade, a segurança que o trabalhador teria, ou pelo menos teria garantida por direito, e esses programas que, na verdade, resolvem problemas emergenciais. Então, como ajudar, por exemplo, o cidadão que está assistindo a gente agora, o programa Viver Ciência, para que ele possa compreender melhor como funciona um caminho e o outro também? É difícil pensar que numa sociedade que viva assim, e nós temos pelo menos metade da economia brasileira está no campo da informalidade, é difícil você pensar em proteção social quando mais da metade da sociedade se encontra no campo da informalidade. Então, tudo que passa a ser visto como fruto da assistência social, de fato. Porque é ela que, de certa maneira, abarca, em tese, 100% da sociedade, e não os direitos sociais que estão restritos a menos da metade dessa população. Ok, vamos falar então saúde pública agora, é mais o seu campo, né, professora? Vamos falar um pouquinho a respeito dessas privatizações, terceirizações que acontecem. Pensando na saúde pública, né, no campo da proteção social, como pode ser avaliada essa gama, ou pelo menos esse conjunto de privatizações que o Brasil vive hoje? É um processo que tem acontecido em todo o Brasil e que vem comprometendo a qualidade dos serviços prestados dentro das instituições públicas. De que modo? O trabalhador dessas instituições, eles começam a trabalhar no ritmo, na lógica da iniciativa privada. O trabalho passa a ser gerido de uma forma que é feita na iniciativa privada, que visa o lucro. Então, dentro do hospital público, apesar da lógica não ser de lucro, mas sim do atendimento às necessidades de saúde do cidadão que vai ali receber o serviço, ter acesso ao serviço, com a gestão das OS, essa lógica ela é subvertida. Em tese, as OS não teriam lucro na gestão dos serviços, mas elas precisam atender a um contrato de gestão que estabelece uma meta de produtividade. Então, muitas vezes, os cidadãos não recebem um serviço de qualidade. Por quê? Porque essa OS precisa atender a meta, a produtividade. E produtividade no sentido de quantidade de atendimentos na unidade. A partir da pesquisa Trabalho, Sociedade e Proteção Social no Brasil, eu quero saber de que maneira ela serviu de subsídio para a sua área de atuação hoje em pesquisa. Certo. Dentro dessa pesquisa maior, né, que a minha está inserida, foi fundamental compreender a relação trabalho-proteção social para fazer esse estudo no campo da saúde, entendendo que a saúde, o direito à saúde, está no campo da proteção social e que está vinculado às relações de trabalho. Então, foi fundamental essa relação com essa pesquisa maior que o professor Rivalino tem desenvolvido na Faculdade de Ciências Sociais. Eu quero saber do professor, nós já temos hoje indícios de que já existem avanços no Brasil no campo da proteção social. Quais seriam esses avanços, se é que eles existem? A concessão de direitos ela é muito gradativa, é muito lenta e implica muitas vezes nas ações dos movimentos sociais, nas lutas sociais. Um exemplo mais recente é a questão da licença paternidade. Não é? Ela está no campo das licenças parentais, como a licença maternidade, e que no Brasil é muito tímido. A licença maternidade é de 4 meses atualmente, né? E para que ela fosse de 4 meses, no Congresso Constituinte foi uma luta árdua garantir 4 meses de licença maternidade. Se nós pensarmos o caso da licença paternidade, que se propunham, era proposto principal era de 1 mês, foi a maior crítica de grande parte dos congressistas e de alguns setores da sociedade, sobretudo empresarial, com relação ao trabalhador que passa a ter direito a uma licença paternidade e que hoje ainda continua muito restrita a poucos dias da semana, logo após o nascimento, né? Ora, uma licença paternidade, o ato de você acompanhar o nascimento do filho, de poder viver as primeiras semanas do filho ao lado da mãe, isso é extremamente importante para a formação desse ser social que vem aí. Mas, num país igual ao nosso, onde trabalho não é direito, mas obrigação, o que eu mais se ouvia na época era dizer que agora todo mundo queria ser pai porque com isso ia poder gozar de uma licença paternidade de 30 dias, o que é um absurdo. Não é esse o interesse da sociedade, não é das pessoas que trabalham em geral.
né? Mas isso mostra apenas como é difícil você lutar para garantir direitos sociais no Brasil, né? Os avanços acontecem, mas eles são muito lentos, porque nós temos uma proteção social tipicamente assentada numa sociedade patrimonial. Antes da gente ir para o intervalo, é difícil mudar essa concepção de direito e dever? Essa concepção Sim, do trabalhador? sem dúvida, é. E tem que Depende começar de quem essa mudança? Depende primeiro do próprio trabalhador começar a perceber e admitir para si e para os outros que o trabalho para ele não é uma obrigação. Ele não trabalha porque ele tem que sobreviver. Ele trabalha porque o trabalho é um direito que ele tem, porque a partir dali ele pode ser não só garantir sua sobrevivência, mas também ser um cidadão. Ok, o Viver Ciência vai para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco com mais perguntas para os nossos entrevistados. Fique com a gente, este é o Viver Ciência para você. O pós-doutorado não é um título acadêmico. O pós-doutorado é uma atividade que se faz para se fazer a formação continuada do professor. Um doutor precisa de, periodicamente, conviver com outros doutores, outros laboratórios ou outros centros de estudo e num programa que faça com que haja colaboração entre universidades ou entre institutos acadêmicos. Essa colaboração, quando é feita para um doutor, se chama pós-doutorado, mas é um programa acadêmico de duração curta e que vai gerar para a universidade um pouco de reciclagem, conhecimentos novos e parcerias.